O Senhor me deu um tema para essa mensagem que se chama A Gratidão Independente da Situação. Esse texto que nós lemos se relata em um momento que Jesus decide ir para Jerusalém. E em como outras vezes nós já ouvimos aqui falar, caminho de Jerusalém era um caminho que tinha duas rotas. E a rota mais casual e mais segura era ir pelo Jordão. Mas mais uma vez o Senhor decide passar entre a divisa de Galileia e Samaria, porque Ele tinha um propósito e Ele tinha algo para nos ensinar através dessa passagem. Naquela época, a lepra era considerado, segundo o dicionário bíblico Vida, a lepra é um termo genérico que é aplicado a todo tipo de doença da pele, da mais simples até a lepra propriamente dita, né? E então, todos naquela época que tinha algum tipo de lepra eram pessoas consideradas impuras pela lei de Moisés. E essa pessoa ela deveria ficar totalmente reservada em algum tipo de lugar. Naquela época, as pessoas ficavam geralmente em alguma aldeia e eles ficavam reunidos ali. Era como se fosse um grupo de pessoas. E nesse grupo se misturava judeu, samaritano, estrangeiro ou não. O que unia eles era a doença. Era a situação atual. Então, todos reunidos ali, em algum dado momento, ficaram sabendo que Jesus ia passar por lá. Então, 10 leprosos começam a seguir Jesus. A palavra diz que eles ficam a certa distância, porque eles estavam cumprindo a lei. A lei dizia que quem era leproso deveria ficar numa distância de mais ou menos 15 metros de alguém que é são e não tem doença nenhuma, para não contaminar essa pessoa. Então, cumprindo a lei, eles veem Jesus se aproximando, mas de longe eles perseguem a Jesus e pedem: Mestre, tem misericórdia de nós? Mestre, por favor, nos cure. Mestre, nos ajude. E eles começam a gritar, distante do Mestre, para não trazer impureza ao Mestre, mas clamando e insistindo. E o Senhor olha para eles e fala: vão, mostrem-se ao sacerdote. E isso é muito interessante. Nesse momento o Senhor não disse: sejam purificados, sejam purificados. Eu achei muito curioso porque que o Senhor falou: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Porque Jesus também estava cumprindo a lei. Um purificado, um leproso que era curado de sua lepra, ele deveria passar por um ritual. Levíticos 14:2 diz isso. Se ele foi curado, ele precisa se mostrar ao sacerdote, que vai verificar se ele está realmente purificado, passa por um processo extenso de 7 a 8 dias de purificação, e aí sim, ele pode voltar a cultuar a Deus, ele pode voltar a viver em sociedade, ele pode voltar a ter uma vida normal, voltar a viver, porque um leproso não tinha vida. Leproso não sabia o que era um café da tarde com a família, leproso não sabia o que era se casar, leproso não sabia o que era ter filhos, e não atingia só homens, também mulheres. Era uma situação assim tão decadente que ninguém queria chegar nem tão próximo e nem perto do povoado onde estavam os leprosos. Nem todas as doenças eram contagiosas. Tinha algumas que eram, mas qualquer tipo de doença de pele, qualquer tipo de situação era suficiente para excluir essa pessoa de qualquer vínculo social e, inclusive, excluir da adoração no culto a Deus. Então, se você parar para imaginar, essas pessoas viviam uma solidão terrível. Não só o desprezo social, como essa situação humilhante e toda essa tristeza. Quando o Senhor fala para eles, vão se mostrar aos sacerdotes, eles ainda não estão curados, mas eles ouvem a palavra de Jesus, crê, e mesmo sem estar curado ainda, caminha, conforme a palavra do Mestre. E na medida que eles caminham,
eles começam a ser curados. A lepra começa a sumir e eles são purificados. Então, eles obedecem a Jesus, vai se mostrar o sacerdote para seguir a lei e cumprir o ritual de purificação, todos os 10. Mas tem um que no meio do caminho percebe que a pele está voltando ao normal, que as coisas estão mudando, ele decide voltar e agradecer. E é sobre esse que nós vamos refletir nessa manhã, sobre essa atitude tão simples, mas tão nobre. Às vezes é o óbvio para alguns, às vezes é tão distante para outros. Eu estava pesquisando como eram as doenças daquela época, porque infelizmente não tinha o estudo e tecnologia na medicina que nós temos hoje. Então essas pessoas sofriam muito. E eu pesquisando ali, né, se eu pudesse até trazer, mas ia causar muito choque, mas eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa que vivia numa situação daquela tão decadente, após ser curada, ser liberta desse mal, não sentia necessidade de voltar e agradecer? Não sentia necessidade de voltar e falar obrigado, meu mestre. Dos 10, apenas um voltou. E será que o Senhor não está acostumado com a ingratidão humana? Será que o Senhor não está acostumado com a falta de gratidão humana? É claro que Ele está. É claro que Ele está. Quando esse um volta, a palavra do Senhor fala, ele voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E este era samaritano. Glória a Deus, aleluia. Olha que tesouro e preciosidade. Quando a Bíblia diz aonde a origem de alguém, ela quer nos ensinar algo. Por quê? Porque os samaritanos não cumpriam a lei como os judeus cumpriam, porque os samaritanos eram um povo mestiço, misturado, o povo de Deus com os povos de outras terras que serviam a outros deuses. Só que o que o Senhor quer mostrar? A lição que se cumpre no livro de Lucas, onde o evangelho é universal e deve alcançar a todos. Daqueles 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, e este ainda é estrangeiro. Meu Deus. Este ainda é aquele que não é considerado um filho de Deus. É o único que volta e diz, Senhor, muito obrigado. Os outros que voltaram foram direto para se apresentar ao sacerdote, eles estavam obedecendo ao Senhor, estavam. Só que dentro de uma formalidade, a fazer algo que é algo espontâneo e natural, é isso que o Senhor se agrada. É isso que o Senhor quer de nós. Quando ele volta, o Senhor fala assim, mas não foram todos os 10 que foram purificados? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus, aleluia. O que me chama a atenção é que o Senhor poderia apenas ter abençoado e louvado a atitude desse único que voltou. Mas o Senhor fez questão, naquele exato momento, de mostrar aos outros que Ele nota também aqueles que não voltam para agradecer, aqueles que sentem a dificuldade de voltar e render glória ao Senhor, porque Ele merece toda essa glória, mas não para satisfazer o seu ego, mas porque nós precisamos entender a essência da gratidão. Porque todos estavam passando pela mesma situação, viviam diante de uma situação lastimável, mas apenas um voltar para agradecer diz muito até hoje sobre a realidade que nós vivemos. Família sendo abençoada, família sendo próspera, mas num dia de domingo de manhã, elas não sentem a necessidade de levantar e dizer, eu vou cultuar o Senhor, eu vou dizer que Ele é santo e render toda a minha saúde, todo
levantar a nossa alma, o nosso ser em reverência ao Criador. Foi isso que ele fez. Jesus, ele não tinha essa consideração de que se quem tem lepra exterior é uma pessoa impura. Antes, o que procede do coração determina a situação da pessoa com Deus. Em Marcos 7, 5 e 8. Eu vou ler rapidamente, porque é muito lindo o que o Senhor nos ensina. Marcos 5, do 7 ao 8, que diz assim: E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus... Acho que eu estou lendo errado. É 7, eu estou no 5. Desculpa. 7. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições. Então Jesus estava tentando mostrar não só para aqueles homens, para os discípulos e para toda a humanidade: não adianta se apegar à tradição religiosa. O que importa é o que flui, o que sai de dentro do seu coração. Não adianta ter uma aparência tão boa de uma pessoa feliz e serva de Deus, mas que tudo que sai da sua boca são palavras de maldição. Um dia com você é um dia mais atormentado de alguém, e Deus nos convida a trabalhar o nosso interior para que no momento da dificuldade exale a essência da presença de Deus, e não exale nada mais disso, além de alguém que tem um coração puro e voltado à vontade de Deus. Porque os religiosos, eles sabiam toda a Torá, eles conheciam de cabeça e recitavam nas praças públicas. As pessoas ficavam admiradas com as suas palavras, mas palavras bonitas não mudam ninguém. Palavras que faz a gente chorar, não transforma a nossa alma. Jesus nos convida para uma reação, onde o mundo olha e fala: realmente, aquele que bebe, se prostituía, traía, vendia o seu corpo, fofocava o dia inteiro, agora é um servo de Deus. A aparência não importa, irmão. Sabe por quê? Porque a aparência é consequência de uma vida particular com o Espírito Santo. Aquele que se entrega, aquele que mergulha, ainda com dificuldade, o Espírito Santo exala a beleza dele. E na medida que essa beleza vai exalando, ele começa a olhar para o seu guarda-roupa e algumas roupas não se lhe cabem mais. Ele começa a olhar para algum tipo de adereço e ele fala: aquilo não me cabe mais. Dentro de mim carrega a essência do Espírito Santo, e a pureza me leva à transformação. Os homens preocupados, um monte de leproso, não podemos chegar perto. Jesus, em sua palavra, não hesitou tocar nos leprosos. Em Marcos 1, 40 a 45, um leproso clama, pede ao Senhor: por favor, me cura. E ele toca. As pessoas ficaram aterrorizadas: mestre, como que você toca leproso? Ele diz: é para esses que eu vim. Não é para quem se acha muito bom, não é para quem acha que não tem nada de ruim na vida. Eu vejo tantas pessoas, eu já convidei pessoas para ir para a igreja e eles falam assim: eu não sou crente, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para festa, eu sou uma pessoa tão caseira. Eu não sou crente, mas eu sou quase um crente. Minha família diz que eu sou um crente, mas naquele grande dia você não vai ser chamado.
Essa é a notícia, porque nós não somos bons, nossa natureza é maldosa, mas existe um cordeiro, aleluia, existe um homem que se fez como um cordeiro, foi mudo ao matadouro, derramou todo o seu sangue para dizer: você não é bom, mas o meu sangue te purifica, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus orienta, né? E fala: olha, mostra seus sacerdotes. E em contratempo, um no caminho que vê, vai voltando, vai voltando, vai voltando. E ele começa a agradecer. Aí o Senhor me lembra dessa passagem, que Marcos 1, 40, 45, tem outro leproso. E aí ele pede: Jesus, por favor, me cure. E ele é purificado. Em seguida, Jesus deu uma severa advertência. E falou assim: olha, não conte a ninguém. Ainda não é chegada a hora do mestre. Então era uma época que Jesus estava fazendo os milagres ainda em secreto, porque não era chegada a hora. Mas ele falou: olha, não conte para ninguém, mas vá ao sacerdote, apresenta, faça a purificação conforme Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Sabe o que ele fez? Ele saiu, começou a tornar público. E quando ele entrou na cidade, ele espalhou a notícia. E por isso Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Porque se ele ficava de fora, se ele se escondia, aparecia gente de toda parte. Olha que contraste. Esse leproso aqui, ele recebeu a cura, mas ele não podia contar, ele tinha que ficar em segredo. Aí tem outros 10, que um só volta para agradecer e 9 vão embora. Aí eu vejo esse daqui que está sozinho, está no momento dele sozinho, e Jesus fala: olha, não conte, mas só ele sabe do que ele carregava, só ele sabe o desprezo que ele vivia. E ele fala: me desculpa, Senhor, mas o mestre me curou. Olha, mulher, olha, homem, o mestre está aqui, o Messias chegou. Eu não posso conter dentro de mim essa alegria que irradia meu coração. Jesus sabia que algumas pessoas, infelizmente, não iam conseguir segurar um segredo. Irmãos, é um milagre. É um milagre. E esse leproso não conseguiu. E então, isso mostra a forma que cada um reage ao que recebe do Senhor. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E indica também, quando Jesus fala para ele: a tua fé te salvou, indica que o samaritano não foi só curado da lepra, mas ele foi curado espiritualmente também. E espiritualmente também. E é sobre isso que Deus quer nos ensinar, além da cura física. A cura de compreender que, independente da situação que estamos vivendo, temos que ser gratos a Deus. Temos que ter gratidão a Deus. E realmente é mais fácil agradecer, dar glória ao Senhor, quando a nossa vida é consideravelmente muito boa aos olhos naturais. Mas quando o rumo da nossa história começa a caminhar no sentido que a gente nunca planejou, quando as coisas na nossa vida começam a acontecer de uma forma que a gente não queria, a gente se programou, a gente estudou, calculou, refez, mas está dando tudo errado, está tudo fugindo da situação, né, Leonardo, da planilha, está fora tudo do lugar, e aí a gente começa a ficar se entender: meu Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho feito as coisas direto, tenho te honrado no devocional, tenho sido dizimista fiel, Senhor, eu tenho te obedecido, e eu não consigo entender. E é aí que a nossa fé é experimentada, é aí que a nossa fé é provada, é aí que o Senhor vai nos treinando para um verdadeiro combate de um filho de Deus. Quer um exemplo disso? Não tem como não ir para ele. A gente refletir na história de Jó. Jó 1, do 6 ao 22 diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio?
Satanás respondeu: de perambular a terra e passear por ela. Então o Senhor disse: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, e que teme a Deus e que evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu não puseste uma cerca? Olha o que Satanás traz para Deus. Será que o Senhor não colocou uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a tua mão, fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a Jó. Vamos parar aqui um pouquinho. O maior exemplo aqui de gratidão, independente da situação, o Senhor me direcionou para Jó. Satanás estava rodeando a terra e passeando, e foi se apresentar ao Senhor. E o Senhor perguntou: observaste meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, temente a Deus e que evita o mal? Aí Satanás fala: mas também, né? Um homem mais rico do Oriente, o que ele tem para reclamar? A casa cheia de filhos, tem esposa, tem empregados, tem servos, tem escravos. O que ele vai reclamar? O que ele vai? Qual a dificuldade dele de te adorar? Qual a dificuldade dele de te servir? Qual a dificuldade dele de ter bem, de ser feliz? De ser feliz. Qual a dificuldade? E o Senhor fala: pois bem, toque. Pode tocar em tudo, só não toca nele. E assim acontece. O primeiro mensageiro chega em Jó e fala: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando, e de repente, os inimigos invadiram, levaram tudo, mataram a espada os empregados, e só ficou eu para dar notícia. Só ficou eu para te contar. E enquanto um terminava, o outro disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas dos empregados. E eu fui o único que escapou para te dar a notícia. Enquanto esse terminava, chega mais um servo e diz: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os seus camelos. Camelo na época, irmãos, era um tesouro, um ouro. Meu Deus. Atacaram os seus camelos, levaram embora, mataram a espada os empregados que cuidavam deles também. E eu também fui o único que ficou para te contar o que aconteceu. Enquanto terminava, veio outro e disse: os seus filhos. Para mim, esse é o pior. A pior notícia que alguém pode receber. Todos os outros são difíceis. Seus filhos estavam comendo, bebendo, felizes, contentes. E de repente, um vento muito forte veio do deserto, nos 4 cantos da casa, e desabou a casa sobre eles. Todos morreram. E eu fui o único que escapou para te contar a notícia. Quem permitiu isso? Quem permitiu que o Senhor provasse a Jó? Que o Senhor não, perdão, que Satanás tentasse a Jó. O próprio Deus permitiu. Perder os camelos é difícil, dói. Perder as ovelhas, as vacas, os rebanhos, os empregados, dói. Mas quando a notícia chega que todos os seus filhos morrem, todos os seus filhos, imagine, irmão, sua família descer a sepultura toda em um dia. É muito dolorido. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra em adoração e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha isso, irmãos. Era o que Satanás não esperava.
Porque realmente é muito fácil ser grato quando tudo vai bem, quando a saúde dos nossos familiares está bem, quando a conta bancária também está suficientemente bem, quando as coisas na minha vida caminham de uma forma boa. Mas quando eu começo a perder tudo que eu construí e toda a família que eu levantei, levanta as suas mãos para dizer: a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Não é o meu querer, mas é o seu. E em todas as coisas eu te louvarei, Senhor. É a lição que Jó traz para nós. Diante de todas as notícias e diante de todos aqueles empregados, uma notícia atrás da outra, uma notícia atrás da outra. Você perdeu isso, acabou isso, morreu isso. Os seus filhos, hoje é um velório de 10 filhos. Você tem noção que é isso? E o homem rasgar suas vestes e dizer: eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu vim do pó e do pó eu vou voltar. Tudo que nós temos aqui na terra, irmão, é passageiro. E o Senhor nos ensina realmente, até a nossa família, o mandamento maior do Senhor: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A sua família, quem foi Ele quem te deu, Ele não tem que ser maior do que o seu amor por Deus. O Senhor nos ensina através da história de Jó: eu não tenho que amar mais o meu esposo do que o meu Deus, eu não tenho que amar mais os meus filhos mais do que o meu Deus. O meu coração tem que estar voltado à vontade do Senhor. Ele me deu, Ele levou. Ele me deu, Ele levou. Ele dá e Ele pode tirar. E bendito seja o nome do Senhor. É uma palavra que nos leva ao amadurecimento. Por quê? Porque o ser humano, nós seres humanos, temos uma questão de querer controlar a nossa família, a nossa vida. Mas o Senhor nos leva ao descanso. Descansa, filho. Descansa. Entrega. E eu sei o que é o melhor para você. E não o suficiente, Satanás volta ao Senhor e o Senhor fala: você reparou agora? Você tocou em tudo. Ele continua reto, fiel e íntegro. Aí Satanás fala: pele por pele. Pele por pele. O homem dará tudo pela sua vida. Você já percebeu quando a pessoa tem tudo na vida e de repente ela fica doente? E ela acha que vai morrer, ela acha que acabou, e ela começa a tentar perdoar quem magoou, ela começa a rever tudo. Por quê? Porque ela quer viver, ela quer lutar. E aí Satanás sabe disso, como bem o pastor falou, ele não descansa, irmãos. Quem descansa somos nós. Ele não para. Ele e os seus funcionários, os demônios, estão a todo momento procurando algum tipo de brecha nossa. E Satanás conhece um homem, dará tudo pela sua vida. Estende a mão e fere a carne e os ossos. E verás se ele não te amaldiçoará. Assim Satanás disse ao Senhor. E o Senhor respondeu: apenas poupe a vida dele. E assim Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até a cabeça, de forma que ele pegou um caco de louça e começava a raspar as suas feridas, sentado em cinzas. O que é isso, irmãos? Esse homem era o mais rico do Oriente, você tem noção? Ele tinha tudo. Era uma família que as pessoas olhavam e falavam verdadeiramente: Deus é na vida dele. Mas as pessoas não conseguem reconhecer Deus quando as coisas na nossa vida não vão bem. Elas não têm que reconhecer mesmo. Quem tem que reconhecer somos nós. Somos nós, porque Ele também é o Deus que está conosco na vida, mas também é o Deus que está conosco no momento do luto. Não é à toa que Salomão escreve e fala: é melhor estar em um velório do que estar em uma festa. Olha que reflexão. A gente reflete mais sobre a vida num velório ou numa festa? É o maior ensinamento que o Senhor dá. E aí ele começa a se coçar, cheio de feridas. Algumas traduções dizem que era lepra, propriamente que estamos falando. E aí a mulher dele olha para ele e vê aquela situação.
situação e fala: amaldiçoa esse Deus e morre, homem. E ele disse: você fala como insensata. Aceita bem o que Deus te dá. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Olha que reflexão, irmãos. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Nós sabemos que ele passou por várias fases durante o livro de Jó, mas ele terminou: bem sei que tudo podes. Bem sei, Senhor. Eu perdi 10 filhos, eu perdi tudo que eu tenho, e nem a mulher que está do meu lado está tentando compreender a situação. Mas os teus planos, Senhor, são maiores que os meus. Quando ele fala: aceitastes o bem de Deus e não o mal, a gente tem dificuldade de entender que algumas situações ruins que acontecem conosco também é a vontade do Senhor. Então, o Senhor nos ensina nesta manhã: agradeça também pelas dificuldades, agradeça também pelos sofrimentos, porque em tudo eu tenho trabalhado no seu amadurecimento, e com certeza Ele sabe o que Ele faz. Com isso, irmãos, eu estava refletindo, e nós podemos se espelhar na gratidão de Jó. O Senhor me fez refletir sobre a doença da minha mãe. A minha mãe tem uma doença chamada esquizofrenia, uma doença mental. E durante muito tempo eu fiquei na igreja clamando: cura, Senhor, cura minha mãe. Fiz jejum, propósito de oração, dias no monte. Cura, Senhor, cura minha mãe. Porque só quem tem alguém doente na família sabe a dor que é viver. Então eu ficava nessa luta constante. Em certos momentos eu começava a ficar irada. Meu Deus, eu vejo tantas pessoas sendo resgatadas, sendo restauradas. Por que nunca minha mãe? Eu estou te buscando, Senhor. Por que nunca minha mãe? Aí o Senhor falou para mim, o dia que eu fui visitar ela no hospital psiquiátrico, tinha várias pessoas ali, jovens, andando para lá e para cá, com várias doenças mentais, totalmente inconscientes. E o Senhor falou para mim: tá vendo isso aqui, filha? Peça para eu curar. Peça para daqui eu salvar. É o maior bem que o ser humano pode receber. Não é a cura, irmãos. 10 dos 10. Os 10 foi curado, mas só um voltou para agradecer. A cura nem sempre resolve as coisas na nossa vida. A cura nem sempre transforma de dentro para fora. Não é à toa que tantas pessoas viam milagres e maravilhas no tempo de Moisés. Viam milagres e maravilhas no tempo de Jesus. E quando Jesus foram crucificados, foram os primeiros a cuspir e falar: salva você mesmo. Desce daí. Porque, irmãos, alguns são transformados através da cura, outros só querem os benefícios do Pai, mas não querem cumprir os deveres de filho. Então, quando o Senhor me ensinou, quando o Senhor falou comigo, é melhor ela salva do que apenas curada aqui na terra, eu entendi o quê? Eu não devo desistir de ter fé de ver a cura dela. Eu posso orar, eu peço, mas minha oração agora é: Senhor, faça o seu querer na vida da minha mãe. Se for a tua vontade, se quiseres, cura, mas todavia salva. Liberta, transforma. Quantas pessoas são curadas e um mês depois estão no mundo, se entregando às vontades de Satanás, e infelizmente escarnecendo o nome do Senhor. Mas o que o Senhor nos convida hoje é para entender o quê? Se eu curar ou não, me agradeça. Se eu fizer ou não, seja grato. Se eu entrar ou não, diga que a vontade dele foi feita e eu sei o que é melhor para você. Não é fácil, né? A gente receber isso da parte do Senhor, irmãos. Eu sei que não é. Mas entra para essa reflexão. O seu fardo vai ser mais leve. Sabe por quê? Porque você vai entregar para Ele: minha família nunca é salva, Senhor. Eu prego, eu falo, vejo tantas famílias alcançadas. A vontade do Senhor vai ser feita. Apenas confia, entrega, descansa. Um dia eu
descabelada. Falei, pastora, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Eu no comecinho que eu entrei aqui, conversa comigo, e eu contando pra ela. E ela falou, filha, descansa, entrega. Mas é descansar, entregar e descansar. Não é orar e ficar preocupada, não é orar e ficar ansiosa. Entrega e descansa. Ouve, pastora, ela acha que é fácil. Ela falou com aquele sorriso dela, entrega e descansa. Eu falei, nossa, ela fala como se fosse receita de bolo. Realmente, não é receita de bolo. Mas você pode tornar isso uma receita de bolo, praticando todo dia, praticando todo dia. E eu falei, olha, pastor, antigamente minha mãe estava internada esses tempos atrás. Esse mês todo aqui, minha mãe estava internada. E quando a minha mãe ia internada, eu ficava doente junto. Eu ia pro culto só para chorar. Mas eu falei, eu virei a página, agora eu amadureci. O Senhor me ensinou, ela está no hospital, mas enquanto eu estou aqui, minhas mãos estão levantadas para te adorar. O controle não está nas minhas mãos, mas está na mão dele. Eu te louvarei, Senhor. Deus restaura a vida de Jó. As coisas não acabam assim. Deus dá mais 10 filhos, Deus dobra o número de gado, de ovelhas. Mas eu tenho algo para te perguntar. Essa experiência que ele viveu, ele nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo, irmão, depois de passar por isso. É resistência. Deus quer te fazer resistir, irmãos. Chega de amarrar o diabo um ano e outro dia ele te amarra. Chega de viver uma inconstância espiritual. Um dia você está bem, outro dia você está querendo morte. O Senhor quer nos levar ao nível de amadurecimento de Jó. Eu saí do ventre da minha mãe. Eu vim do pó, irmãos. Vim do pó, eu vou voltar. O que está aqui nada é meu. Eu estou aqui de passagem. A minha identidade é ser servo de Deus. O meu endereço, a minha casa é nas moradas celestiais. E é por isso que nós vamos declarar nesse louvor que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Eu tenho motivos para dar glória? Tem. O Senhor morreu por você. Você está aqui. Toda a glória tem que ser dada a Ele. Gratidão, independente da situação. Gratidão.